Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nesse domingão. Olha só, hein? Vamos falar de retorno confirmado pelo próprio dirigente. Vamos falar bastante sobre isso, você vai entender do que eu tô falando acerca dessa informação importantíssima, tá? Importantíssima aí, a gente vai falar bastante sobre isso e, obviamente, é um retorno que traria impacto, né, ao futebol do clube, né? Mas, obviamente, a gente sabe que tem um período aí de transição, de eleição do Vasco, enfim. Vamos falar bastante sobre esse assunto. Você vai entender do que eu tô falando. Outra coisa, hein? A situação envolvendo o Felipe Coutinho se aproxima de um desfecho negativo para o Aston Villa, né? Obviamente, pode ser positivo também, dependendo do ponto de vista. Mas vamos falar aqui sobre essa questão que pode abrir caminho para o Vasco fechar com o jogador em definitivo. Será que tem outros clubes de olho? Enfim. Situação envolvendo o diretor executivo, vamos dar detalhes dos próximos passos e muito mais. Então você que está aí do outro lado, eu peço para você só deixar o joinha que dá uma ajuda pra caramba pra gente aqui no canal. Se você não é inscrito, olha aqui embaixo o botãozinho inscrito, inscreva-se. Vai lá, dá aquela moral pra gente que está fazendo esse trabalho aqui diariamente, trazendo informações para vocês. Então você sabe que de manhã, à tarde e à noite a gente vai estar trocando essa ideia juntos. Eu daqui, você daí. Eu só peço só para você deixar o seu like, porque ajuda o nosso trabalho aqui a se desenvolver, a plataforma entender que falar de Vasco é positivo e o público gosta. Beleza? Bom, sem mais delongas, né? Eu falo para você que quer comprar essa camisa do Vasco. É um presente que eu deixo aqui para vocês no canal. Corre aqui no primeiro comentário fixado, o link da Bezut Esportes. Na compra de 2 camisas, o canal aqui te dá mais uma. É isso mesmo. Você vai comprar 2 e vai levar 3, porque a gente aqui, através do link, vai proporcionar para você uma camisa de presente. Então corre ali embaixo, primeiro comentário fixado, o link da Bezut Esportes, clica lá e adquira a sua. Tá vendo essa daqui retrô? É de lá. Exatamente de lá. Eu cliquei no link e garanti as minhas camisas. Beleza? Corre lá, não perca essa oportunidade. Bom, sem mais delongas, solta a vinheta. Bora pro vídeo, confere aí se você já é inscrito e também confere se você deixou o joinha, beleza? Solta a vinheta. Retorno confirmado, rapaz. A gente vai falar sobre esse dirigente, um dirigente que passou pelo Vasco, foi vitorioso, né? Tem um estreitamento com o presidente Pedrinho. Vamos falar bastante sobre esse assunto, porque é muito importante a gente falar sobre isso. E falando sobre dirigente, né, diretor executivo de futebol, após a saída, né, do Marcelo Santana do cargo como diretor executivo de futebol do Vasco, até agora o Vasco não conseguiu anunciar, né, um novo dirigente, um novo diretor executivo. Carlos Amodeu está no lugar ali do Marcelo Santana, mas a gente observa, né, que o Carlos Amodeu é muito mais um cara burocrático, muito mais um assistente burocrático, né, um CEO da Vasco SAF, do que propriamente um campo e bola. E eu vou confessar aqui para vocês, eu que estou indo em praticamente todos os jogos do Vasco, tanto em São Januário como fora de casa, né, até fora do Brasil, estive no Peru, estive agora na Argentina, a gente fazendo toda a nossa cobertura. Se a gente for observar todo esse cenário do que o Carlos Amodeu exerce no Vasco, futebol é uma coisa que não aparece. Pelo menos nunca esteve presente assim em momentos importantes, jogos importantes. Sempre a presença do Felipe, do Pedrinho, do próprio Marcelo Santana, que foi demitido, eram muito mais volumosas, né? E o CEO Carlos Amodeu dificilmente aparecia nessa figura, né? Nessa situação campo e bola, né? Nos jogos que o Vasco atuava tanto no Brasil como fora do Brasil. Então a gente tem aí uma particularidade de um cara que hoje exerce, né, como diretor executivo de futebol no Vasco, muito longe, entre aspas, do futebol, né? É uma coisa até meio estranha. E com a não presença do Pedrinho, né, a gente tem a não presença do Marcelo Santana, que foi mandado embora, né, foi demitido, que era diretor de futebol. A presença do Pedrinho também faltante, porque agora está com a delegação da seleção brasileira. Sobraram quais pessoas no Vasco que acompanhavam o futebol durante as partidas que eu pude diagnosticar? Apenas o Felipe Maestro e alguns diretores ali, mas que são mais cargos do associativo do que propriamente da SAF do Vasco, né, do futebol do Vasco. Então, na minha opinião, se vocês forem me perguntar quem controla hoje, agora, o futebol do Vasco, quem responde agora pelo futebol do Vasco
Eu falo Felipe Loureiro, tá? Se alguém me perguntar, o mais próximo daquilo que eu observo na questão organizacional do Vasco, sem o Pedrinho e sem um diretor executivo que era o Marcelo Santana, o Felipe hoje com certeza é o cara que manda e desmanda no Vasco, no futebol do Vasco, nesse sentido da falta de um diretor executivo e também na falta do presidente Pedrinho. Então, observando esse cenário, eu concluo que sim, o Felipe hoje é o cara que responde pelo futebol do Vasco, na minha visão, diante da minha experiência, diante de todo o acompanhamento que eu tenho com o Vasco dentro de São Januário e até em jogos fora de São Januário. Já quero fazer um convite aqui para você. Estarei em Quito, lá no Equador, para fazer a cobertura diretamente independente do Vale Vasco. Tá? A gente vai estar junto. A gente vai estar próximo do Vasco, fazendo toda a apuração, trazendo todas as informações. Não perca essa oportunidade de estar conosco. E olha, falando em diretor executivo, é o cara que comanda ali o futebol, né? Enfim, Eduardo Freeland parece que se despediria do Avaí, né? Está quase se despedindo aí do Avaí, acertaria com o Vasco. Mas informação do Carlos Berbet, né, nosso amigo, falou que a situação entre Vasco e Eduardo Freeland esfriou. Enfim, parece que não teremos um desfecho positivo para essa negociação. Mas existe a possibilidade de negociar ainda, existe ainda essa possibilidade de ser o diretor executivo de futebol do Vasco. Enfim, informação do Berbet eu estou trazendo aqui para vocês. A situação envolvendo o retorno confirmado. Aí a gente entra em outra esfera aqui dessa conversa, né? Retorno confirmado. O Rodrigo Caetano, sim, o Rodrigo Caetano estava com o Pedrinho agora na apresentação ali na CBF, né? Apresentou ali o Pedrinho como chefe da delegação. O Rodrigo Caetano, que tem um bom relacionamento com o Pedrinho, teria confidenciado a amigos o interesse de retornar ao Vasco pós Copa do Mundo do ano que vem. Então a gente tem aí, olha só, presta atenção, hein? A gente pode ter Rodrigo Caetano, ele mesmo, confirmando que tem vontade, tem interesse de retornar ao Vasco. Mas não agora. E obviamente não, na porta de uma Copa do Mundo ele não vai deixar de ser ali o dirigente, né, das seleções da CBF. Óbvio que não. Vai participar desse processo que é um enriquecimento profissional muito grande, pessoal também. E obviamente pós a Copa, que começa um tipo de trabalho muito mais reconstrutivo ali, de criação para outra Copa, a gente observa que o Rodrigo Caetano tem a confidencialidade ali. Confidenciei que vou para o Vasco, que tem interesse. Enfim, você tem interesse também do Rodrigo Caetano voltar a ser diretor executivo do Vasco? Quero saber a sua opinião, mas parece que o dirigente também quer voltar. Quero saber a sua opinião. Vai lá nos comentários. Bom, olha só, Felipe Coutinho. É sempre bom de falar do Felipe Coutinho, porque o jogador tem contrato com o Aston Villa até o meio do ano que vem. Tem contrato com o Vasco acabando daqui a 22 dias. É isso mesmo, o Coutinho só tem 22 dias de contrato com o Vasco. Jogo contra o São Paulo, na próxima quinta-feira, pode ser o último do Coutinho com a camisa do Vasco, hein? Você já pensou nisso? É o Felipe Coutinho que tem contrato com o Aston Villa. Obviamente, é um contrato de muito risco para a equipe inglesa, porque existe um salário muito alto do Coutinho. O Coutinho não performa ao ponto de o Aston Villa se impulsionar em repatriá-lo. A passagem lá pelo mundo árabe foi ruim, vindo para o Brasil também não está muito boa, então não tem nível de Premier League, né? Enfim, dificilmente o Aston Villa vai querer o Coutinho de volta. E tem um contrato ainda de mais um ano, que é algo muito valioso em questão de grana, né? Os salários do Felipe Coutinho com o Aston Villa. Então, provavelmente essa rescisão, caso o Coutinho aceite, vai acontecer, porque para o Aston Villa é a melhor situação possível, vai deixar de pagar salários a longo prazo a um jogador que não vai ser utilizado e pode abrir caminho para o Vasco, enfim, contratar o jogador em definitivo. Obviamente, o salário também aqui tem que ser discutido. O Coutinho não vem performando e vem sendo criticado por vários torcedores vascaínos. Já não é unanimidade a presença do Coutinho em campo, por exemplo. Então, eu quero saber a sua opinião. Você contrataria o Felipe Coutinho em definitivo, caso ele rescinde o contrato lá com o Aston Villa? Vai lá nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Rapaziada, eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Não esqueça, tá? De acompanhar a nossa cobertura, você ficará sabendo de todas as questões envolvendo o Vasco. Fechou? Um forte abraço, saudações vascaínas.